Paz do Senhor, meus irmãos. Domingo, Dia Nacional da Macarronada, e nós vamos falar de vitória. Nós vamos falar sobre como vencer os nossos gigantes. Nós vamos começar a falar de vencendo os nossos gigantes. Nós estamos vencendo o nosso gigante. Quantas vezes recuamos, irmãos, diante de situações difíceis? Simplesmente pelo fato de termos medo. Às vezes nos achamos pequenos demais para enfrentarmos os gigantescos problemas que surgem à nossa frente e ficamos sem saber o que fazer. Quantas vezes nós nos deparamos com problemas tremendos e então vem o sentimento de derrota, de frustração, de desânimo, de medo, etc. Estes mesmos sentimentos estavam tendo os israelitas diante daquele problemão que se chamava Golias. É uma história que todos nós conhecemos. Não sabiam o que fazer, ninguém tinha coragem de lutar, pois o medo abateu sobre todos. Todos morriam de medo do gigante Golias. Golias era um homem de guerra, valente, 3 metros de altura e não temia nada e ninguém. Ele não tinha medo de nada e de ninguém, era um homem de guerra, preparado, com muita experiência de guerra, e era um gigante enorme, tremendo. Era uma situação desesperadora. Os filisteus já estavam chamando os israelitas de covarde, de frouxos, de medrosos, Então eles já estavam servindo de chacotas para os filisteus. Como podemos vencer o nosso gigante? E você tem um Golias? Talvez nós não tenhamos um Golias. Talvez nós tenhamos uns problemas menores do que Golias. Mas quanta gente não tem Golias? A gente conhece problemas, cada problema, que às vezes você olha para trás e fala, meu Deus, perto dos meus problemas, esses são tremendos, Então, todos nós sabemos que nós temos problemas, mas nós vemos pessoas com problemas terríveis, Problemas grandes, enormes, mas que, se depositar a fé no Senhor, Ele nos dá a vitória. Não importa o tamanho do problema, querido. Nós temos que botar isso na nossa mente. Fazer como Davi. Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante. Ele não olhou, nós vamos aprender aqui, que ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do seu Deus, ele olhou para a força de Deus, ele olhou para aquilo que Deus podia e pôde fazer na vida dele. Ele creu, ele não foi crendo nele, porque dele ele sabia que o Golias pegava ele assim e amassava ele na mão que nem se espreme uma laranja. Mas não, ele creu no Deus. Então, é isso que falta para nós. Às vezes, nós, quando eu digo nós, estou falando para mim também, nós nos abatemos por coisas que Deus simplesmente ele vai e resolve o problema. Deus então usa Davi para dar uma lição nos filisteus, no seu povo, quer dizer, no povo dele, do Davi, e em nós, os cristãos. Então, o que Davi ali, ele deu uma lição nos filisteus, que estavam desafiando a Deus. Ele deu uma lição no seu povo, que estava esmorecido, que estava sendo chacoteado, que estava sendo servindo de ironia, já estavam ironizando o povo de Deus, e serviu para nós, que nós possamos tomar base nisto que aconteceu. Você não deve, então o número 1 é que nós não devemos, você não deve fugir da luta. Você não deve correr da luta, desviar da luta, tentar cortar a volta. Então você deve encarar o problema. Nós temos que encarar o problema. Davi se colocou como servo de Deus e confiou na vitória. Nós temos que confiar e nós temos que ir em frente, como fez Davi, se colocou como servo de Deus e confiou na vitória. Então nós temos que encarar a luta, mas nós temos que saber que não é nós, que nós não temos força nenhuma, que de nós nada conseguiremos, nada faremos, mas que é de Deus, que é Ele quem vai nos dar a vitória.
o nosso Deus, e temos que crer que o nosso Deus pelejará por nós. Está em Samuel ali 17, no capítulo 37. Lembrando que o texto que nós estamos estudando está em 1 Samuel 17, do 31 ao 54. Então, você não deve fugir da luta, está no versículo 32. E que o nosso Deus pelejará por nós, está no versículo 37. Ele depositou toda a sua confiança em Deus. Veja bem, quando os israelitas estavam fugindo ali do exército de Faraó. E aí se depararam com montanha de um lado, montanha do outro, o exército de Faraó atrás e o Mar Vermelho na sua frente. E aí, né? Muitos deles falaram, agora nós vamos morrer. Falaram para Moisés, você nos trouxe aqui para nós morrermos aqui a espada? E Moisés falou para ele, este exército que vocês estão vendo, vocês nunca mais virão, nunca mais verão. Quer dizer, o Senhor vai matar esse exército. Isto Moisés estava dizendo, mas ele não sabia como. Ele não sabia como. Ele, pela fé, pela confiança, ele depositou a sua confiança em Deus. E ele falou, não, calma, povo. Vocês verão o que é que Deus vai fazer aqui hoje. Esse exército que vocês estão vendo pela última vez. Nunca mais vocês verão. Então, ele depositou a sua fé em Deus, mas ele ainda não sabia, porque ele foi clamar ao Senhor. Ele falou, Senhor, foi clamar. E aí o Senhor falou para ele, Moisés, por que você está clamando a mim? Né? Você não tem que clamar a mim, diga ao povo que marche. Então ele não sabia o que ia acontecer, mas nós também não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos, mas nós temos que depositar a nossa fé no Senhor, e é Ele, somente Ele é quem vai fazer do seu jeito e da sua maneira. Quando é que o povo podia esperar que o mar ia se abrir em duas paredes de água enormes? E não era um riozinho não, queridos, era um alto mar, era um mar. Quando é que o povo ia esperar isso? Podia Deus queimar aquele povo todo e matar o exército, né? Mas não, Deus, ele faz do jeito dele, da maneira dele. Às vezes nós colocamos diante de Deus um problema e já vamos apontando para Deus a solução. Senhor, faz assim. Senhor, faz assim. Senhor, faz daquele jeito ali que dá certo. Não, queridos. Deus Ele é quem sabe. Ele é quem conhece. Ele é quem vai fazer. Você não deve aceitar a derrota e o desprezo. Davi foi desprezado, mal interpretado pelos seus irmãos. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então os irmãos deles murmuraram contra eles e ignoraram ele. Amanhã nós estaremos voltando nesse assunto para dizer que Davi foi desprezado e desanimado por Saul. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor no seu coração e na sua vida. E não se esqueça de assinar o nosso canal, de dar aquele joinha e nos acompanhar para nós aprendermos a vencer o nosso gigante. Deus te abençoe, Deus te guarde e até amanhã em nome de Jesus.